Prédio rachado, sacada que desaba, polícia tentando prender traficante dentro de condomínio popular, esgoto fedorento amenizado com essência de limão. Parece o mesmo discurso de ontem aqui no Jornal do Almoço, quando nós falamos sobre o loteamento Libertadores em Blumenau, uma obra parada desde 2009. Hoje à tarde tem reunião entre a Coab e a Prefeitura para decidir o futuro do loteamento Libertadores. Nós vamos acompanhar, vamos trazer informações no RBS Notícias depois da novela Flor do Caribe. Mas hoje nós repetimos o discurso para mostrar uma outra situação que é preocupante. É um condomínio popular no bairro Passo Manso. 200 famílias moram lá desde junho de 2011. E exatos 2 anos depois, escutem só, nesta semana saiu um laudo afirmando que a estrutura pode estar comprometida e que parte do condomínio foi construída em área irregular. Tudo errado, né? O pedido de uma avaliação técnica no residencial Morada das Figueiras, no bairro Passo Manso, em Blumenau, partiu dos moradores. Desde o ano passado, rachaduras e infiltrações começaram a aparecer nos apartamentos e escadas. Em alguns pontos, é possível ver remendos. Segundo os moradores, são reparos feitos pela própria construtora. Inês chegou a acordar com o barulho de estalos na parede do quarto. Daí eu olhei no outro dia, né? Daí eu vi que estava rachado. No apartamento de Márcio, as rachaduras também aparecem. E com elas vem o medo. Como é que tu vai trabalhar com a mente tranquila, saber que uma hora ou outra a gente pode cair uma laje? Apesar da preocupação dos moradores, a Prefeitura afirma que ninguém vai precisar sair do residencial Morada das Figueiras. A Defesa Civil alega que, por enquanto, a única necessidade de interdição é desta área aqui, que fica atrás do residencial e, inclusive, já tem até uma barreira de contenção. Houve um escorregamento em 2011 de uma área lá no barranco que tem atrás do residencial. E o que o laudo recomenda é a interdição dos lotes a montante do residencial, ou seja, os lotes acima do residencial onde houve o escorregamento. Então, aqueles lotes onde havia em 2011 uma casa construída irregularmente, que foi feito a desocupação e o desmonte técnico dessa casa, esses lotes ali em cima é que não podem ser ocupados para não colocar em risco o residencial. Mas o residencial não há problema algum quanto à estrutura dele, nem em risco sobre o deslizamento. Mesmo assim, o laudo emitido por geólogos da Prefeitura em 6 de junho deixa dúvidas. O documento afirma que alguns blocos avaliados encontram-se em área rebaixada de relevo, próximas a cursos hídricos, onde podem ocorrer movimentações do solo. Em outro parágrafo, aparece a necessidade de urgência de análise da estabilidade estrutural das edificações. A responsabilidade disso aqui é da Caixa Econômica e da construtora, né? Então a gente espera o quanto antes que eles nos dêem uma resposta, até porque os moradores estão assustados, até porque o laudo por si próprio já assusta, né? Já deixa a gente preocupado. Hoje à tarde, o parecer técnico vai ser encaminhado para a Caixa Econômica Federal e construtora responsável pela obra. Em 15 dias, um plano de ação para os problemas precisa ser apresentado. O que recomenda-se ali é fazer a recuperação das rachaduras que lá existem, né? Um estudo de solo, né? Para afastar qualquer outra possibilidade por parte da construtora, todas essas medidas, e também uma drenagem superficial naquela parte onde escorregou, ou seja, o meio tubo, né, por cima daquele talude para que não haja mais perigo de escorregamento. Bom, a construtora do residencial é a Bairro Novo, da Odebrecht. Em nota, por meio da assessoria de imprensa, a construtora disse que não recebeu qualquer notificação oficial e, por esse motivo, não vai se pronunciar por enquanto. E reforçou que o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso após a aprovação dos órgãos competentes. A Caixa Econômica Federal, que financia os condomínios populares e contrata a construtora, também não quis gravar entrevista. Por nota oficial, o banco afirmou que está esperando a notificação da Prefeitura sobre o laudo. Como nós informamos na reportagem, a entrega do laudo está prevista para hoje à tarde. E aí, Walter, logicamente que quem fica no meio disso tudo aí são os moradores, estão preocupados, né? A reportagem pelo menos tranquilizou um pouco mais, né, os moradores que estavam realmente muito preocupados. E com motivos de preocupação, face o laudo que foi assinado por 8 especialistas. Isso. Né? Olha, gente, a presidente Dilma inaugurou esse condomínio popular e foi uma festa. E havia motivo para festejar, afinal era o tão sonhado teto para 200 famílias de brasileiros. Mal sabia a presidente onde estava pisando. Imagino que a presidente, se lhe chegasse às mãos o laudo de agora, este laudo,
assinado por geólogos, geógrafos, engenheiro florestal e biólogos florestais, ou seja, por 8 técnicos especializados da Diretoria de Geologia da Secretaria de Planejamento de Blumenau, ficaria arrepiada e bem ao seu jeito, indignada. O laudo é incisivo e eu estou me baseando nele. Situação de alto risco com recomendação de interdição. Rachaduras verticalizadas nas paredes de vários apartamentos. Rachaduras nas extensões dos degraus e a observação que arrepia mais, indicando possivelmente iminência de colapso das estruturas. O coordenador da Defesa Civil, Marcelo Schruber, como nós vimos agora, ameniza a gravidade da situação, o que não tira o peso da conclusão dos especialistas que assinaram o laudo. A responsabilidade é enorme. Há um outro agravante ainda, no laudo. O endereço está parcialmente em área interditada, ou seja, o terreno onde se situam as construções era problemático. Percebe-se aí uma sucessão de erros de origem. Mas o que importa mais, o que realmente importa, é a situação das 200 famílias, das muitas vidas que se abrigam lá. O laudo dos especialistas é preocupante, é muito preocupante. Por que aquilo que é tido como popular tem que ser sempre assim, sem garantia de qualidade, sem a cautela recomendada para este tipo de construção? Por que sacadas de prédios populares desabam em curto prazo, como aconteceu em outro condomínio popular recentemente em Camboriú? Ora, isto exige investigação de responsabilidades, mas neste momento a preocupação é com as medidas imediatas que garantam a segurança daquelas 200 famílias, sem achômetro. E eu fico, claro, com a avaliação dos especialistas. Há risco, é necessário reavaliar já a estrutura toda para que se tome as medidas necessárias, se for o caso. Não dá para arriscar nem demorar. Se tudo não passar de cautela extrema dos especialistas, melhor. Mas nós queremos saber. Os que moram lá, e que compraram, e que estão pagando, e nós, os brasileiros, porque no fundo somos todos populares. Como é que eles sempre dizem? Pobre só leva fumo, não é isso? Tomara que não seja o caso.